Muitas vezes, existe uma desconexão profunda entre a espiritualidade que se diz ter e a realidade concreta da vida das pessoas. Muitas pessoas sentem que suas práticas espirituais oferecem pouco ou nenhum conforto para os perrengues do dia a dia, como arranjar comida, ter onde morar, cuidar da saúde ou conseguir um emprego. Essa aparente falta de sentido pode levar a um afastamento das instituições religiosas tradicionais, daquelas que a gente já conhece. As pessoas anseiam por uma fé que as ajude a navegar e a transformar a própria realidade, uma fé que reconheça suas dores e lhes dê força para correr atrás da justiça. Para que a fé seja viva, pulsante, ela precisa encarar de frente as complexidades do nosso tempo, oferecendo não só um ombro amigo, mas também um chamado para botar a mão na massa. Ao longo da história, a religião muitas vezes foi usada por quem está no poder para validar sua autoridade e manter a exclusão de certos grupos. Grupos que mandam na parada usam discursos religiosos para fazer parecer que seus interesses são vontade divina, sabe? Textos sagrados podem ser distorcidos para justificar a opressão, traindo a mensagem de libertação que carregam em sua essência. A religião, por vezes, traçou linhas divisórias entre nós e eles, alimentando a discórdia e provocando conflitos, como a gente vê até em briga de torcida. Instituições religiosas podem acabar reforçando as desigualdades da sociedade, silenciando as vozes daqueles que já são marginalizados, que já estão na periferia do sistema. O desafio é resgatar a religião dessas distorções, cultivando uma fé que lute pela dignidade e pela inclusão de todos, sem deixar ninguém para trás. A teologia crítica entra em cena para questionar o mau uso da religião e essa distância entre a fé e a vida real. Ela analisa com lupa as afirmações e práticas teológicas, buscando limpar a fé dos nossos achismos, dos nossos preconceitos humanos. A teologia crítica não tem medo de fazer perguntas incômodas. Quem realmente ganha com certas interpretações? Como elas ajudam a manter o poder nas mãos de poucos? Ela insiste que a fé tem que dar resposta às injustiças sociais, às desigualdades econômicas que gritam aos nossos olhos e às crises ecológicas que batem à nossa porta, como as enchentes que vemos em São Paulo ou a situação da Amazônia. Essa postura ajuda a gente a viver uma fé mais verdadeira e que realmente faça a diferença, nos convidando a pensar, a reconhecer nossos erros e a buscar um novo caminho. Ao desmontar essas narrativas que nos prendem, ela abre caminhos para jeitos mais inclusivos e libertadores de entender e viver a nossa fé com mais leveza e verdade. Existem algumas ideias religiosas muito difundidas por aí que precisam ser urgentemente repensadas para a gente não cometer injustiças e poder crescer espiritualmente de verdade. A tal da teologia da prosperidade, por exemplo, diz que ter fé é sinônimo de ser rico e acaba culpando quem passa dificuldade financeira pela própria situação, como se fosse falta de fé não ter um carrão ou uma casa na praia. Aquela imagem de um Deus bravo, sempre pronto para castigar, só serve para gerar medo e faz as pessoas ficarem presas em regrinhas e julgarem os outros. Isso não tem nada a ver com o Deus de amor e misericórdia que a gente busca. Discursos que excluem, que negam a mulheres e pessoas LGBTQIA+, sua dignidade e seus direitos, causam uma dor imensa e um sentimento de não pertencimento, como se não houvesse lugar para elas na casa de Deus. Aquela conversa de que temos que obedecer cegamente às lideranças religiosas, sem questionar nada, pode acabar perpetuando abusos e silenciando quem tem coragem de apontar os erros e clamar por mudança. Desmontar essas narrativas nos permite ter uma fé mais dinâmica, que não tem medo de evoluir, que aprende com o novo e responde com autenticidade aos desafios do nosso tempo, como a inteligência artificial ou as questões de gênero. No centro da mensagem de Jesus, no coração do Evangelho, está um chamado forte para a justiça social,
e para uma inclusão que não deixa ninguém de fora. Jesus peitou as estruturas sociais da sua época, ficando sempre ao lado de quem era excluído e oprimido, mostrando que o reino de Deus tem lugar para todo mundo. Lutar por justiça social significa questionar e mexer nas estruturas que geram pobreza e desigualdade, aquelas que fazem o rico ficar mais rico e o pobre mais pobre. A inclusão para valer, aquela que é radical, derruba todos os muros, construindo uma comunidade onde cada pessoa, do jeito que é, se sente parte e tem seu valor reconhecido, como numa grande roda de samba, onde todos têm espaço. A igreja, como comunidade de fé, precisa constantemente olhar para si mesma, fazer um check-up, para ter certeza de que está de fato preocupada e agindo em favor dos esquecidos, dos invisíveis da nossa sociedade paulistana. O Evangelho nos convida a um amor que não se contenta com pouco, um amor que luta pelo bem-estar e pela libertação do outro, construindo comunidades onde a justiça flua como as águas de um rio, abundante e para todos. Ler os textos sagrados não é como ler bula de remédio. É preciso um olhar crítico e entender o contexto em que foram escritos. Compreender a história e a cultura da época em que a Bíblia foi escrita é chave para não tirar as coisas do lugar e acabar entendendo tudo errado. Uma interpretação crítica investiga como as escrituras já foram usadas para justificar a opressão e tenta resgatar seu verdadeiro sentido, libertando-as de leituras que só trazem dor. Dar ouvidos às vozes da periferia, daqueles que a sociedade insiste em calar, nos abre os olhos para a força libertadora que a Bíblia tem. É como ouvir o grito dos excluídos ecoando nas páginas sagradas. Essa abordagem cria uma relação muito mais viva e dinâmica com as Escrituras, nos cutucando para agir e transformar a realidade ao nosso redor. Quando a gente abraça essa maneira de ler, garantimos que nossos textos sagrados sejam de fato uma fonte de vida e libertação para todos, e não uma arma nas mãos de poucos. A teologia pública tira a fé de dentro da igreja e a leva para dialogar com a sociedade, discutindo questões sociais, políticas e econômicas. Ela denuncia injustiças e sonha com um mundo justo, onde todos possam viver com dignidade. A teologia pública é um convite para a ação.